para todos, amigos e amigas. Mais um encontro para nós podermos estudar, comentar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que bom, né? Que possamos ter um bom entendimento e aplicar todos esses conhecimentos, esses ensinamentos na nossa vida diária. Vamos pedir a proteção sempre do mais alto, daqueles bons espíritos que sempre nos intuem, sempre estão querendo que nós prossigamos no caminho do bem, e vamos agradecendo por mais essa oportunidade. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro 3, lá do Livro dos Espíritos. E é sobre a lei da adoração e mais especificamente nós vamos comentar as questões 658 a 666, que fala sobre a prece. Então é muito interessante, porque nós percebemos que em algumas reuniões, não é reuniões especificamente no nosso caso lá no Centro Espírita, quando nós pedimos para alguém, né, quem gostaria de fazer a prece, nós percebemos assim, olha, que é muito comum as pessoas abaixarem a cabeça, nós percebemos assim um silêncio quase que tumular, né? As pessoas fazem o que nós chamamos de cara de paisagem, quando surge essa pergunta, né? Quem gostaria de fazer a prece para nós iniciarmos a nossa reunião, né? Nós podemos dizer que ouvimos até uma mosca voar, né? Então vamos saber o porquê disso, da pessoa ser assim meio reticente em se propor a fazer uma prece, né? Será que ela tem medo? Será que essa pessoa é muito tímida? É insegurança ou é ausência de convicção mesmo, não é? Então a prece, nós começamos a dizer que ela deve ser uma coisa simples, palavras que brotam do coração, sentimento, né? Que nós não devemos nos preocupar com palavras, mas deixar que flua aquela sensação, aquele sentimento, sentir a prece. Esse é o segredo, né? Então, mas afinal, o que é uma prece? Prece significa rogo, um pedido, uma súplica. A prece nós poderíamos assim compará-la ao orvalho divino, que aplaca aquelas nossas dores mais íntimas, né? E através da prece, nós nos colocamos em contato com Deus para um pedido, para um agradecimento ou para um louvor. A prece tem essas três possibilidades: agradecimento, pedido ou louvor, né? A prece, ela é um pedido, nós podemos considerá-la como um pedido quando nós recorremos ao Pai Todo-Poderoso, né? Buscando luz, buscando equilíbrio, buscando forças, paciência, discernimento, coragem para lutar contra as forças do mal, né? Enfim, quando nós nos dirigimos ao Pai pedindo tudo o que é de bom, desde que nós não contrariemos aquela lei de amor que rege e que sustenta a harmonia universal, leis essas criadas pelo próprio Pai. E o nosso Pai, onisciente, onipotente, todo sabedoria, só criaria, como só criou, leis perfeitas. Então, desde que nós não peçamos nada que contraria aquelas leis, a nossa prece vai ser uma boa prece, né? Ela pode também ser um agradecimento quando nós reconhecemos as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e de aceitação também, porque às vezes nós estamos recebendo uma bênção e no primeiro momento nós não entendemos que aquilo lá é uma bênção, nós até colocamos como sendo uma coisa negativa. Não. Então nós agradecemos na prece, né, quando nós reconhecemos as inúmeras bênçãos que nós recebemos, e nós recebemos bênçãos todos os dias. O fato de nós levantarmos, podermos nos locomover, termos um trabalho, termos um alimento, já é motivo para que a gente agradeça, não é? E também a aceitação das coisas que nos vêm, né? Nós temos diferentes graus de entendimento e de aceitação e entendemos às vezes uma coisa boa como sendo uma coisa negativa, né? Vamos agradecer a bênção do trabalho, a oportunidade que nós temos de servir, a esperança que todos nós temos, né? Em menor ou maior grau, mas nós temos essa esperança. Agradecer a família, agradecer os amigos
amigos que nós temos, que nos rodeiam, e agradecer principalmente a dádiva da vida, uma oportunidade imensa que nós temos de aprender um pouco mais nessa encarnação, né? E a prece também, ela pode ser um louvor quando nós enaltecemos os desígnios de Deus, para com todas as coisas, né? Aceitando esse Deus como um ser supremo, esse Pai Todo-Poderoso, né? Causa primária de tudo o que existe. A prece, nós sabemos, ela ameniza o ambiente, ela tranquiliza as pessoas, ela faz bem para quem está proferindo aquela prece com o sentimento, né? E beneficia todas as pessoas que estão sintonizadas a ela. A pessoa que está fazendo a prece é beneficiada e todas aquelas ao redor que estão acompanhando, sintonizados com aquele mesmo sentimento de gratidão, elas também são beneficiadas, né? A prece, nós podemos dizer assim, que ela se alia a um sentimento de caridade. Todo mundo que está fazendo uma prece está procurando algo caridoso, se não consigo mesmo, com os outros, não é? Então a prece, ela alia-se a um sentimento de caridade quando nós nos colocamos à disposição dos bons espíritos para orarmos, tanto para nós mesmos quanto para os outros, né? E nesse sentido, então, nós podemos orar para pedir forças para resistir a uma tentação, aquele desejo que nós temos de fazer alguma coisa que nós sabemos que não é tão produtivo, que não é tão saudável, né? A prece para pedir um conselho por alguém que esteja em aflição, por nossos inimigos, por um agonizante. Nós temos possibilidades imensas de fazermos prece para várias situações e para várias pessoas. E para que a gente tenha assim um roteiro, não que seja que a gente vá decorar e fazer aquele tipo de prece, mas é um roteiro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho, nós temos lá um capítulo dedicado à coletânea de preces espíritas. Então nós temos vários tipos de prece, para o inimigo, para o agonizante, para pedir um conselho, na hora de dormir, e assim vai. Então, lendo, nos acostumando com aquelas preces, nós vamos ter condição de fazer a nossa prece, vamos aprender a fazer a nossa prece, né? Então as preces, elas devem ser feitas diretamente ao Criador, ao nosso Pai, mas também elas podem sim ser endereçadas por intermédio de bons espíritos, né? Nossos irmãos da Igreja Católica têm os santos, eles dirigem as preces para o seu santo de devoção. Esses santos, o que são? São os espíritos superiores que nós chamamos na doutrina espírita, né? Então elas devem ser dirigidas diretamente para o Criador, mas nós podemos sim usar esses intermediários, né? Que são os mensageiros, que são os executores das vontades, da vontade de Deus, né? Mas tudo o que vai acontecer, se essa prece será atendida no primeiro momento ou não, vai depender do nosso Pai. Esses mensageiros, esses intercessores, levam a nossa prece e trazem a resposta, né? Mas a última palavra, vamos assim dizer, é do nosso Pai, né? Então, quando se ora a outros seres além de Deus, é simplesmente como intermediários ou como intercessores, pois nada acontece sem a vontade e a permissão divina, né? A prece também torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor, com confiança, ele torna-se cada vez mais forte, consegue resistir a essas tentações do mal, nessas coisas que não devem ser feitas, né? E Deus envia bons espíritos para assistir esse homem que ora com fervor. Por quê? Ele está bem intencionado. Então ele é assessorado para que cada vez mais esse seu caminho seja mais reto, não é? Mais para o bem, para o correto, tá? E o essencial, então, é orar com sinceridade. A prece tem que sair lá do fundo do nosso coração, né? O essencial é orar com sinceridade, aceitando os nossos próprios defeitos, porque todos nós os temos, né? E a prece também, ela não redime das faltas cometidas, tá? Não é pelo fato de eu fazer uma prece que eu vou ser perdoado, vou ter as minhas faltas lá do passado redimidas, não, né?
Por quê? Aquele que pede perdão por seus erros através de uma prece, a atitude é bem saudável, né? Mas só obterá esse perdão mudando a sua conduta. Não adianta eu errar, fazer uma prece pedindo perdão e não mudar a minha conduta, não é? Não, eu tenho que errar, reconhecer, eu tenho que errar, não, se eu errar, eu tenho que reconhecer aquele erro, perceber aquele equívoco, me dirigir ao Pai, né, pedindo perdão por aquele fato, mas me propondo a corrigir aquele erro, a reparar aquele erro e principalmente não agir mais daquela maneira, não é? Então eu tenho que mudar a minha conduta, da conduta não tão salutar para uma conduta mais dedicada à prática do bem. E nós devemos entender também que as boas ações são a melhor prece. Nós pensamos em prece, é só aquela prece falada, né? Não, olha, as boas ações são a melhor prece e por isso os atos, eles valem mais do que palavras. E nós temos aqui uma historinha muito interessante para contar com referência a esse, que os atos valem mais do que as palavras, né? Uma historinha lá de um orador muito famoso, falava muito bem, transmitia as lições magníficas, não é? E tinha um senhorzinho, uma pessoa bem simples, que sempre estava lá sentadinho na primeira fileira daquela plateia, ouvindo todas aquelas lições daquele orador bem esclarecido, não é? E em determinado momento, passado um tempo ali, os dois desencarnam, tanto o expositor quanto aquele senhorzinho que ficava sentado ali ouvindo, prestando atenção naquelas exposições. Eles desencarnam e o orador, o expositor, percebe que aquele senhorzinho humilde, quietinho, que ele não conhecia nem o timbre da voz, né, está num plano muito melhor, está com uma luz, está mais radiante, não é? E ele pergunta, nossa, por que eu estudei tanto, eu falava, eu expunha os ensinamentos, tudo para as pessoas, e aquele senhorzinho sempre lá sentado, não fazia absolutamente nada, por que ele está melhor do que eu, não é? E a resposta que foi dada para esse expositor, o senhor falava tudo que era muito bonito. Esse senhorzinho, ao sair do centro, ao sair da sua palestra, ele praticava tudo aquilo que o senhor tinha dito. Então vale muito mais porque ele tinha as boas ações para assessorá-lo, né? Então, através da prece, pode-se ainda fazer o bem para os semelhantes. A prece serve para N situações, né? Porque aquela pessoa que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, ela está orando, pedindo essa força, essa sustentação para praticar o bem, ela atrai influência de espíritos mais evoluídos, lógico. A pessoa está interessada em praticar o bem, quem vai assessorá-la? Espíritos melhores, espíritos bons. Então eles se associam àquele bem que a pessoa quer fazer. Então a coisa flui de uma maneira melhor, né? Nós devemos considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que lhe convém, né? Tendo em vista a sua felicidade futura. Nós desejamos uma coisa, achamos que se aquilo nos for concedido, nós vamos ser felizes. Não, Deus vê até lá no futuro, então ele sabe que aquilo hoje vai me trazer prejuízo amanhã, tá? E nós temos uma visão muito restrita, então a nossa vontade, nós falamos assim, não bate com a de Deus, porque nós somos muito imediatistas, né? E Deus, na sua onisciência e na sua bondade suprema, ele deixa de atender o que nos seria prejudicial. É como nós fazemos com um filho. Se nós sabemos que o nosso filho não tem condição de ter isso ou aquilo, porque ele está imaturo, a idade ainda não é suficiente para isso, ele pode pedir uma porção de coisas e nós vamos negar, nós vamos tentar explicar que lá mais para frente, quem sabe, não é? E esse filho acha que nós somos pais carrascos, né? E não é isso, nós estamos pensando no bem, na segurança, no futuro. Então Deus age da mesma forma conosco que somos os seus filhos, né? Agora, aquelas súplicas justas, elas são atendidas muito mais vezes do que nós podemos supor. E a resposta de uma prece nossa, ela vem geralmente por meios indiretos, né?
Como eu sempre falo, eu não pergunto 2 e 2 e eu quero a resposta 4, não é? A resposta vem por meios indiretos, eu vou tirando as minhas conclusões, né? Por ideias, tá? Com as quais nós saímos das dificuldades. Nós fazemos uma prece e surge uma ideia, e se eu fizer isso? E se eu for procurar tal coisa, não é? Então, as respostas vêm por meios indiretos. E nós temos uma outra história dessa atendimento pela prece por meios indiretos e a pessoa não entendeu, não captou esses meios, né? Nós temos um caso de um alagamento, um senhorzinho, vamos chamá-lo de João, que ele morava numa área próxima a um rio, a um córrego, não é? E sujeita a alagamento. E um belo dia ele acordou logo de manhãzinha e lá no rádio ele ouviu um aviso lá para que saíssem daquela área, porque estava vindo uma chuva muito forte, provavelmente aquela área ia ser alagada e ia causar um prejuízo muito grande, né? Então ele ouviu no rádio e ele falou assim, não, eu não tenho que me preocupar, eu estou orando para o Pai, para Deus, e Deus vai me sustentar, não vai acontecer nada comigo, tudo bem. Daí a pouco, mas passou aí 1 hora, veio a Defesa Civil, batendo de porta em porta naquela comunidade. E avisou, seu João, saia, nós estamos providenciando uma área, um colégio, um ginásio ali para que vocês se acomodem, porque a chuva está vindo muito forte, vai alagar, o senhor vai ter prejuízo, né? E ele, não se preocupem comigo, eu estou orando para Deus e Deus vai me sustentar, não é? Daí, mais um tempinho, chega o bombeiro, né? Olha, seu João, a água vem vindo. Sobe aqui no bote que nós vamos levar o senhor para uma área mais segura, não é? Não perca tempo. E ele, não pode atender outra pessoa. Eu estou orando e Deus vai me sustentar, né? Mais um tempo, aquela água subiu, entrou na casa, alagou. O seu João foi lá para o telhado, que era o único lugar seguro que ele encontrou. Mesmo assim, veio um helicóptero, tá, do resgate. Jogou a corda. Vamos, seu João, se apoie ali que nós vamos puxá-lo para lugar seguro. Não, pode deixar. Eu estou orando e Deus vai me sustentar. Resultado, a água subiu, a casa não tinha muita sustentação, caiu, seu João acabou desencarnando, não é? Deus ouviu as preces do seu João? Ouviu. Mandou resposta? Mandou. O seu João entendeu? Não. Ele mandou a resposta através do rádio, através da Defesa Civil, através do bombeiro e através do helicóptero. Então nós temos que estar de mente aberta para captar as respostas que nos chegam, né? Então, e a prece também, agora nós vamos falar um pouquinho, a prece em favor dos desencarnados, daqueles que já se foram, né? Ela é altamente salutar. Por quê? A partir do momento, né, que eu oro por aquele espírito, né, que já desencarnou, se ele estiver passando por uma dificuldade, ele vai sentir um alívio imediato. Alguém está preocupado comigo. Isso é muito bom, não é? Ele sente aquele alívio, aquele conforto, sabendo que tem pessoas que se preocupam com ele. Nesse momento as suas dores são diminuídas, não é? E nesse momento que suas dores são diminuídas, que ele entra num estado melhor, né? Os bons espíritos podem ali ter uma porta aberta para intuí-lo, a que ele melhore, a que ele mude de comportamento, não é? A que ele reveja as suas atitudes. Então a prece para os desencarnados é altamente salutar, assim, né? Então, para que a gente não se esqueça da importância da prece, que ela é muito importante, tanto fazermos em público quando formos convidados, né, ou fazermos na nossa casa, ali no nosso dia a dia, né. Vamos lembrar de um exemplo, né, para relacionarmos com a importância da prece. Olha, se nós não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira vai se acumulando, o mato vai ali crescendo e o que acontece? A proliferação de bichos é o natural, não é? Nós não limpamos, a sujeira toma conta, não é? No nosso campo espiritual é a mesmíssima coisa. Olha, se nós não limparmos a nossa mente, o nosso psiquismo, aqueles espíritos mais luminosos, eles vão se afastando, né? Mesmo que temporariamente. E nesse intervalo, as trevas vão tomando conta e favorece a ação de espíritos mais endurecidos, não tão esclarecidos, né?
E nossas preces, então, também, olha, sempre são ouvidas, pois Deus atende sempre aqueles que oram com fervor, enviando sempre bons espíritos para auxiliarem. Ele pode não resolver o nosso problema, porque não é o momento adequado, mas Ele manda espíritos para nos auxiliarem, nos darem resignação, nos darem paciência e procurarmos, através da nossa mente, da nossa inteligência que Ele também nos deu, sairmos dessa situação, né? Dessas situações. E não existem fórmulas especiais de oração, não tem uma oração fechadinha, prontinha, não, tá? A bondade de Deus, ela não está voltada para as fórmulas, para o número de palavras, mas sim para a intenção de quem ora. Se eu tiver uma notícia boa e do fundo do meu coração eu disser obrigada, Senhor, 2 palavras, é uma prece, porque saiu com todo o meu sentimento, eu estou mesmo agradecendo aquela notícia, aquela situação, aquele favor, não é? Então Deus não está preocupado com o número de palavras, não ou palavras bonitas ou não, né? Mas sim com a intenção de quem ora. Por isso aquelas intermináveis ladainhas, aquelas preces prolongadas, longas, né? São pronunciadas apenas com os lábios, porque eu estou preocupada em ser agradável para os outros, usar as palavras bonitas, uma concordância muito boa, não é? E o sentimento está ficando meio do lado, né? Então o coração não participa dessa prece, tá? É mais só a razão. E Deus quer o coração em cada prece que nós façamos. E por isso Jesus nos disse, né, certa feita, não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que por muito falar serão ouvidos. Nós podemos falar pouquinho, obrigado Senhor, já é uma prece, não é? O essencial então é orar bem com sentimento e não muito, usando muitas palavras, né? E por quem nós devemos orar? Primeiramente, por nós mesmos. Não é nada egoísta nós orarmos primeiro para nós mesmos, não é? Porque se eu quero poder ajudar, eu tenho que ter esse embasamento para poder ajudar. Então, primeiro eu peço tolerância para mim, paciência, para que eu seja mais amorosa, para que eu possa transmitir isso para outras pessoas, né? Então, primeiramente por nós. Depois nós podemos orar por uma infinidade de pessoas, por nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, tanto deste como do outro mundo, né? Devemos orar pelas pessoas que sofrem e por aqueles que ninguém ora. Nas nossas orações, vamos lembrar daquelas pessoas que estão esquecidas, aquelas pessoas que estão em presídios, em orfanatos, em asilos. Às vezes são pessoas que estão no final da vida, não tem ninguém mais de família, não tem ninguém que ore por elas. Então vamos fazer essas vibrações para presídios, orfanatos, asilos, né? E o que nós vamos pedir? Daí nós vamos lá no Evangelho de Mateus, né? Que tem uma passagem muito amarga de Jesus. Passagem essa que antecedia todo aquele sofrimento, né, as dores de Jesus lá no Calvário, onde ele diz, né, Pai, se quiserdes, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus que disse isso nesse momento tão crítico, né, da sua existência aqui conosco. Então ele estava demonstrando para a gente que as leis naturais, as leis divinas, elas são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Ele, Jesus, um ser iluminado, passou por dificuldades extremas. Ele não se sentiu nenhum privilegiado para ser tirado daquela situação. Não, faça-se a tua vontade e não a minha. Então assim, vamos aprender, né, com essa passagem. E não vamos pedir milagres nas nossas preces, não vamos pedir prodígios, né? Mas vamos pedir somente, olha, forças para suportar aquelas coisas que não estão no nosso no nosso alcance mudar, não é? A paciência, a resignação, a fé, a coragem para enfrentarmos todas essas situações.
E quanto às formas da prece, né, elas devem ser curtinhas, como nós falamos, não são pelas palavras, né, elas devem ser curtas, elas devem ser feitas bem lá no íntimo da nossa consciência, né, em profunda meditação, nos desligarmos da vida lá fora para fazermos a nossa prece, mesmo que curtinha, né? Preces prolongadas, preces com palavras muito repetidas, elas vão tornando-se cansativas, sonolentas, né? E o coração vai saindo daí, né? O sentimento vai se esvaindo. Então, curtinha, né? Bem a síntese de tudo que nós queremos em poucas palavras, né? A condição da prece, ela está assim no pensamento reto, naquele pensamento mais puro, né? E nós podemos fazer essa oração em qualquer lugar, a qualquer hora, em conjunto, sozinhos, deitado, de luz acesa, de luz apagada, não nada circunstancial. A prece tem que ser feita nessa hora, em tal lugar, de forma nenhuma, em qualquer lugar, desde que nós tenhamos aqueles minutinhos de recolhimento íntimo, né? Desde que haja esse recolhimento necessário para estabelecer uma sintonia mais harmoniosa, né? Por isso a importância do sentimento amoroso, a humildade, aquele sentimento mais piedoso, né? Livre de qualquer ressentimento ou de mágoa, tá? E porque dessa maneira nós iremos absorver aquela força necessária para vencermos sim as dificuldades, termos aquela resposta de uma maneira mais rápida e mais clara, não é? E existem também aquelas pessoas que contestam a eficácia da prece, porque elas falam assim: ah, Deus sabe do que eu preciso, na hora que Ele achar necessário, Ele vai me dar. Então eu não preciso fazer prece. Tem pessoas que têm esse ponto de vista, né? Não é bem assim, né? Porque nós desfrutamos do livre-arbítrio para compor a nossa trajetória da nossa encarnação. Dia a dia nós podemos mudar a nossa trajetória e Deus nos concedeu inteligência para isso. Então nós temos sim que fazer essas preces para que a gente faça essas mudanças da maneira mais natural e melhor possível, né? O nosso egoísmo ainda não permite que a gente entenda a eficácia da prece. Nós somos muito egoístas, né? Nós queremos tudo resolver por nós mesmos, né? Então a gente não consegue perceber essa eficácia. Mas ela é grandemente eficaz, olha, e os seus efeitos, eles ocorrem logo a curto prazo, né? Na medida que consola, alivia o sofrimento, reanima, encoraja, isso de imediato. E a longo prazo, médio e longo prazo, porque pelo pensamento edificante através da prece, nós nos reunimos na companhia de bons espíritos que restauram todas as nossas energias, não é? E Jesus sempre asseverando, né? Olha, ajuda-te e o céu te ajudará. Ore, mas faça a sua parte. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para que a gente finalize esse nosso tema da prece, né? Então, finalizando, de tudo o que foi dito, nós podemos concluir que a eficácia da prece está na dependência da nossa renovação íntima, em que deve prevalecer sempre a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que possamos assim, né, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Então, vigiemos e oremos, como nos recomendou o Mestre. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito? É colocar pelo menos algo em prática. É muito importante. O tema que nós vamos estudar é inteligência na direção errada. E aqui eu já deixo uma pergunta. Será que tem espíritas com suas inteligências respectivas na direção errada? Eu acredito que sim. Eu tô junto, hein? Tô dentro, hein? Tô fazendo essa pergunta para mim também, viu? Não só inteligências, mas as competências também. O que são competências? Conhecimentos, habilidades e atitude, colocar isso em prática. Vamos lembrar aqui, como exemplo, uma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ele diz: sois vós tão insensatos
que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que faltou bom senso e agora estão na direção errada. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de conter a debandada dos fiéis das igrejas da Galácia para uma outra doutrina que dizia que o Cristo não era o suficiente para a salvação deles. E dizia, para a pessoa ser salva, precisava, além de crer em Cristo, tinha que respeitar as obras da lei, lá do Velho Testamento. E quem dizia isto eram missionários judeus convertidos ao cristianismo. Olha bem, convertidos ao cristianismo, mas defendiam manter regras, essas regras do Velho Testamento. E as obras da lei, só para recordar, previam circuncisão, guardar o sábado e a dieta religiosa do judaísmo. Esses missionários judeus abordaram as igrejas que Paulo havia instituído e questionaram, até com uma certa ironia, a pregação de Paulo. Apresentaram-se como apóstolos de Jerusalém, afirmando que a evangelização feita por Paulo foi incompleta. Já pensou? Incompleta. E bateram muito na tecla que Paulo não era dos 12 discípulos originais de Jesus. Olha aí, quem era ele? E de forma convincente disseram que Paulo, nunca morou em Jerusalém. Ele morava em Tarso, lá na Cilícia. E comentaram que Paulo fez críticas a Moisés, falou mal da lei e disse que os judeus não precisavam circuncidar e estava dizendo que para ser salvo, Paulo dizia isso, bastava crer em Jesus Cristo. E aí esses missionários que estavam ali, intrusos, buscando mexer com a cabeça dos evangelizados por Paulo, disseram, Paulo foi um apóstolo incompleto. A verdade completa, eles diziam, é esta, além de ter fé em Jesus, vocês têm que agora se circuncidar, guardar as festas religiosas de Israel, guardar o sábado e todas as leis, senão não serão salvos. E alguns começaram a dar ouvidos aos missionários judeus que chegaram ali sem autorização de Paulo, não pediram para Paulo. Já a mensagem de Paulo dizia que a salvação era pela fé em Jesus, sem as obras da lei. Não havia necessidade das obras da lei. Lembrando que Jesus disse, vamos relembrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só para relembrar, hein? Paulo escreve essa carta bastante contrariado. Ele começa dando bronca na igreja que ele fundou. Começa dizendo, olha, estou perplexo que vocês passaram do evangelho que receberam da minha parte para o outro evangelho. Na carta ele aborda temas pertinentes. Do capítulo 1 ao 2, ele defende o seu apostolado. E ele afirma categoricamente que é um apóstolo de Cristo. É alguém a quem Cristo apareceu e orientou para lançar os fundamentos da igreja. Paulo descreve em detalhes, nesses 2 versículos, como Cristo apareceu no trevo de Damasco e o determinou apóstolo, a ponto que ele, Paulo, não sentiu necessidade de ir a Jerusalém e pedir autorização para os outros apóstolos. No capítulo 2, ele descreve muito bem quando ele vai para Jerusalém e se encontra com Pedro e outros apóstolos. Ali, naqueles momentos, eles elaboraram um plano de trabalho, olha, plano de trabalho. Os espíritas fazem plano de trabalho? Olha aí, é uma pergunta, os espíritas, não os centros espíritas, os centros fazem. Eles elaboraram um plano de trabalho incumbindo Pedro, João e Tiago para lançar os fundamentos da igreja junto aos judeus, entre os judeus. E o Paulo ficou responsável entre os gentios, lembrando que os gentios era a designação para os não cristãos. Já no verso 8, Paulo narra que Abraão, um dos filhos de Éber, lá na descendência, foi pré-evangelizado, ou seja, o evangelho foi apresentado de antemão para ele. Como Abraão creu em Deus, ele foi salvo.
Por volta de 400 anos depois de Abraão ter sido salvo pela fé, Deus dita as leis de Moisés, que aí envolvia a circuncisão, calendário de rituais e a dieta judaica. Considerando isto, fica claro que Abraão não foi salvo pela lei. Sim, ele foi salvo pela fé, que basta. A lei que veio depois jamais pode cancelar as promessas que Deus fez a Abraão. Jamais. Em resumo, Paulo faz uma brilhante defesa do cristianismo nesta carta do Novo Testamento, possibilitando colocar em pé de igualdade, ou repetir, em pé de igualdade, judeus e gentios. Fazendo agora aqui um exercício de imaginação, eu pergunto, se Paulo pudesse enviar hoje uma carta aos espíritas, como seria o conteúdo dessa? Tá aqui é um exercício de imaginação com o maior respeito, e a gente tem que considerar que Paulo, de lá para cá, deve ter evoluído, já era evoluído naquela época, com toda a disciplina, a cultura que ele tinha. Mas vamos aqui fazer um exercício de imaginação, volto a enfatizar, com o maior respeito. Primeiramente, Paulo não daria bronca, como foi a carta aos Gálatas, e diria: eu compreendo, vocês estão em novos tempos extremamente complexos, pois trata-se de um período de grandes e rápidas mudanças, uma nova separação joio do trigo sofisticada, de pensamentos acelerados e de excessos de informações que viram até desinformações. Mas mesmo assim, irmãos, não justifica. Paulo diria isso. Vocês têm condições plenas de se adaptarem e fazer acontecer. E lembrando, Paulo lembrando, o mal, mais conhecido aqui como ausência do bem, porque o bem está permitindo a presença do mal, continua ainda com duas estratégias, visando dominar o mundo. Quais são essas duas estratégias? Manter a ignorância e gerar medo nas pessoas. Por isso, vários irmãos que vieram antes de mim, depois, inclusive Allan Kardec, disse: instruí-vos. A instrução elimina a ignorância, elimina naturalmente o medo. Quando você tem conhecimento, o medo desaparece. Vamos lembrar aqui a resposta daquele irmão nazista, Hermann Göring, no tribunal de Nuremberg, em 1945. A pergunta foi feita para ele no tribunal: como você convenceu o povo alemão, tão intelectualizado para a época, a aceitar tudo isso? E ele responde, com muita tranquilidade, ele responde: foi fácil e não tem nada a ver com o nazismo. A única coisa que um governo precisa fazer é instalar o medo para tornar o povo escravo. Aí, o governo pode obrigá-los a fazer o que quiser. Olha, esse pessoal tinha conhecimento para fazer isso. Nós sabemos aqui que o medo gera paralisia. Paulo falando, olha, na carta para os espíritas. Eu estou aqui recordando para quem está entrando agora no nosso programa, na nossa palestra. Nós sabemos que o medo gera paralisia e vida é movimento. Vida é o contrário, vida é coragem. Lógico, por favor, tem que equilibrar isso. É muito importante um medo saudável. Tudo que é em excesso, exagerado, traz esse equilíbrio. Com o pensamento acelerado, que pode ser comparado a um trem em altíssima velocidade, passando por uma cidade, quem está dentro desse trem não consegue ver a paisagem em detalhes. Que na analogia não consegue, vamos aqui trazer para a nossa realidade, não consegue perceber as realidades do presente. Acelerado, você não consegue perceber o que está rolando no presente. Passa a se preocupar muito mais com o futuro e recordar também o passado. E o presente desaparece. Isso não é plenitude de vida. Eu explico. Só tem vida no presente. Vamos imaginar aí uma pessoa que passa 50% do tempo preocupado com o futuro. No futuro, não tem vida ainda. Terá. Só tem imaginação no futuro. Então ela passa 50% do dia sem vida. Morta-viva nesse intervalo de tempo. E se ela recorda 15 minutos aí, 15, vamos aumentar essa porcentagem, por volta aí de 30% remoendo o passadão,
que já teve vida não tem mais, no passado só tem recordações, são mais 30% do dia morta-viva, totalizando 80% do dia morta-viva. Não, isso não é plenitude. Apesar de nós aqui, lógico, por favor, tem que planejar o futuro, tem que recordar as experiências do passado, mas menos, mais equilibrado e focar muito mais em prestar atenção no presente, focar no presente. Apesar da consciência nossa, que nós temos que a morte não existe, que somos imortais e indestrutíveis, mesmo assim tem espíritas que morrem de medo de morrer. É compreensível, eu também tenho os meus receios, e estou falando muito mais para mim. E passa, interessante, passa 80%, eu estou pegando o exemplo aqui, passa por volta de 80% do dia morto-vivo, porque não está vivendo o presente. Tem alguma coisa errada aí, um paradoxo. Sim, é importante, eu volto a enfatizar, temos receios equilibrados, saudáveis, para nós nos mantermos vivos. São esses receios equilibrados que nos sucedem até aqui. Mas cuidado com o exagero. É importante sabermos que o medo exagerado gera paralisia. E nesse caso parado, as inteligências e competências não estão nem na direção errada, nem na direção correta. Estão paradas. Inteligência parada, não tem sentido. Paulo, continuando na carta dele aos espíritas, perceba um mal entendido, Paulo dizendo, um mal entendido entre alguns espíritos no tocante o Brasil ser a pátria do Evangelho. Acredito que o Brasil deveria, nesse momento, ter uma população regenerada. Desculpa, mas não tem sentido. Porque é um planeta de prova e expiação, uma escola, um hospital, uma prisão, onde nós estamos aprendendo, curando as nossas almas e se libertando de prisões mentais, obsessores, medos imaginários, ilusões, crenças. Muito pelo contrário. E sim, um país que possui uma estrutura e recebeu aí um pessoal de todas as religiões preparados para receber espíritos devedores. Eu vou usar um termo bem popular, da pesada. Irmãozinhos aí extremamente atrasados e da pesada. Em resumo, a missão do Brasil, por ser pátria do Evangelho, é evangelizar. E não receber aqui somente os evangelizados para ficarem se confraternizando. Não. Aqui é um ambiente de trabalho, é de muito trabalho. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade enorme nesta renovação espiritual do planeta. Prometemos e viemos para cá. E com isso, tem muitos espíritas caindo em lamentação. O termo já diz, lamenta a ação. Ação é vida, lamenta a vida. Está na direção errada, irmão. Eu estou falando para mim, quando eu falo exaltado é mais para mim. Está na direção errada, não podemos, um segundo sequer, temos que fazer esse esforço para não cair em lamentação e agradecer esta oportunidade que foi nos dada como espírita. Uma grande oportunidade. Vamos lá. Carta do Paulo. Paulo está discorrendo aí sobre os espíritas, hein? Olha, vejo alguns espíritas acomodados na teoria, achando que é o suficiente. Confunde saber com fazer. Sabe as enciclopédias espíritas ambulantes? Não tão ambulantes agora, devido à pandemia, mas cheio de... Estudam muito e praticam pouco. Lembrando, sabedoria é teoria e prática. Não tem sentido o espírita não cumprir, eu gosto de lembrar isso, em cima de todo esse conhecimento, pelo menos, falo pelo menos com o maior respeito, as 3 regras de trabalho de Albert Einstein, esse espírito que passou entre nós. Temos que estudar esse espírito fantástico, Albert Einstein, que contribuiu aí para a física quântica, que está comprovando tudo que no meio espírita é comentado, reencarnação, está comprovando. Ele provou que massa é energia, né? Através da fórmula dele, que eu não vou entrar em detalhes. Em suma, ele diz que massa é igual... Ou enfim, eu não vou entrar em detalhes. Ele prova a reencarnação nas fórmulas físicas dele. Mas não vamos desviar tanto a nossa atenção. Sou muito fã do Albert Einstein. Vamos lá, por favor, desculpa ter desviado um pouquinho, mas vamos lá, as 3 regras de trabalho de Albert Einstein. Primeiro, olha o que o Albert Einstein dizia. Encontre a simplicidade na desordem. Segundo, encontre a harmonia na discórdia.
Terceiro, 3 regrinhas apenas, hein? A simplicidade. A oportunidade se encontra no meio da dificuldade. Nós espíritos nós temos que fazer um esforço nesse sentido para colocar. Desculpa, eu falei, o Paulo, agora é Davidson falando. Nós espíritos temos que fazer um esforço nesse sentido. E Paulo continuaria. Preciso tomar cuidado, porque é o Paulo escrevendo a carta. Vejo também muitos espíritos passivos, confundindo julgar com analisar. Julgar tem a ver com o indivíduo. Lógico, não podemos julgar o indivíduo, mas temos sim que analisar a ação do indivíduo. Senão sairia aí abraçado com traficantes, ficava com... Não, devemos sim orar, ajudar da melhor forma. Estou falando traficantes de droga, é um exemplo. Nós temos que analisar, não tem sentido. É interessante, São Luís menciona no Evangelho, segundo o Espiritismo, olha, São Luís menciona no Evangelho, está lá, segundo o Espiritismo, que no caso de alguma ação prejudicar muitas pessoas, se torna necessário a denúncia. E está lá escrito. Você vai se calar, ficar em cima do muro vendo um bocado de pessoas sendo prejudicadas? Não pode julgar. Que isso? Não? Falta bom senso. Está na direção errada, sim. Nessa linha de raciocínio, queira ou não queira, muitos espíritos, eu me enquadro junto, se silenciaram durante todo esse tempo de construção de corrupção no Brasil. Que não é novo isso. Paulo perguntaria, por que a maioria? Isso aqui, olha, silenciaram, tá? Paulo também perguntaria, por que a maioria de vocês espíritas não oraram para esse rapaz cujo nome é Lázaro, considerado aí um seriado killer, que foi morto no último dia 28 de junho de 2021. É um irmão que foi colocado entre nós com vários propósitos divinos. Uma ovelha desgarrada, que demonstrava estar em processo possível de possessão. Aqui, por favor, não sabemos plenamente, eu estou jogando uma hipótese. Mas ele tem a ver com a pátria do Evangelho, que, na minha opinião, deveria ter aí mecanismos mais avançados de detecção e evangelizar com antecedência esse irmãozinho. Lógico, por favor, aqui nós estamos colocando, visando melhorias. Tem muitos centros espíritas e espíritas acomodados. Essa ocorrência não seria um teste para nós melhorarmos os nossos sistemas de evangelização? Allan Kardec disse que ele só trouxe as primeiras letras e que a gente deveria evoluir, principalmente baseado na ciência, na filosofia e, logicamente, na religião. Vejo muitos espíritas, Paulo dizendo, despreocupados com suas promessas à erraticidade. Não buscam saber quais foram suas promessas. Senhor Langerton, que alguns amigos da colônia espírita Fraternidade Avaré tiveram o privilégio de conviver durante anos aprendendo sobre fitoterapia com ele lá em Uberaba. O senhor Langerton, que teve uma participação, esteve com Jesus Cristo naquela época dos essênios, quando Jesus teve 14 anos, isso em vida anterior do senhor Langerton, mestre em fitoterapia. E o senhor Langerton disse para um determinado amigo meu que se tiver alguma dúvida, escreva num papel e coloque na cabeceira e antes de dormir, mentalize e peça, que com certeza a resposta virá durante a noite ou no dia seguinte com intuição, inspiração. Nós sabemos que ao dormir as faculdades se ampliam. Não tem sentido nós espíritas, com todos esses conhecimentos, Paulo dizendo, não tem sentido vocês espíritas com todo esse conhecimento, não saberem o que vocês prometeram na erraticidade. Algumas psicografias dizem que é muito comum o ser humano necessitar de 5 reencarnações para ele cumprir o que ele prometeu em uma. Meu Deus! Olha o desperdício de vida. Tem muitos espíritas à fila querendo entrar e tem aí espíritas desperdiçando vida. Eu estou aqui, não tem sentido. Tudo bem? Com o conhecimento teórico que nós temos, os orientais costumam perguntar, você está na direção correta? Olha que interessante. Você está na direção correta? E complemento, se você não tem uma grande causa, você não está na direção correta. Eu vou repetir, se você não tem uma grande causa, você não está na direção correta.
Por quê? Essa grande causa, quando você tem uma grande causa, você usa plenamente os seus talentos. Aí você não desperdiça recursos. Você vai para cima. E essa grande causa aqui entre nós, vocês espíritas, tem a ver com as promessas lá na erraticidade, antes de vir para cá. Não tem sentido. É meio comum ver espírita com vazio inexplicável, aquele vazio da inutilidade. A partir do momento que você sabe a sua grande causa e começa a ir para cima para colocá-la em prática, essa inutilidade desaparece. Não tem sentido. Vou repetir. Não saber a razão de estar aqui na vida é desperdício de vida. E aí fica essa pergunta. Quantos já escreveram as suas missões de vida entre os espíritos? As metas espirituais para 2021, para 2022? Né? Fica essa pergunta no ar. E tem espíritas que não investem o suficiente no autoconhecimento, como Santo Agostinho. E com isso não consegue se autocontrolar. E se não consegue, porque se você não se conhece, como você vai se autocontrolar? E se não consegue se autocontrolar, aqui cá entre nós é um prato cheio para os espíritos obsessores atrapalharem a prática do espírita que veio para cá para fazer acontecer além da sua reforma íntima. E aí fica mais uma pergunta, aqui nós estamos na imaginação a Paulo. Paulo, por que você acha o verbo achar aí, por que você acha que os espíritos que têm consciência do trabalho que prometeram na erraticidade, sabem que vieram para cá para cumprir uma missão e acabam desistindo no meio do caminho? Aí ele diria, Paulo, os espíritas existem por uma série de motivos. Medo, insegurança, acomodação, crenças equivocadas, aceitar sugestões de obsessores, aí vai longe essa lista. E outros porque querem os resultados rápidos demais, entre outras várias coisas. Mas o que mais preocupa é quando começa a justificar a falta de vontade em buscar o que querem. Porque tem este ou aquele outros problemas, aquela chuva de justificativas. Entram no ciclo de arranjar desculpas e não soluções. Já o proativo, ele antecipa, o proativo, um termo muito utilizado hoje no meio empresarial, ele antecipa algo, é aquela pessoa que toma iniciativa. Essas pessoas proativas escolhem não ser vítimas e não pôr a culpa nos outros. O proativo sabe, tem consciência que a adversidade é o melhor dos mestres. E aí eu pergunto, quantos por cento da população espírita são proativos? Quantos? Estima-se, baseado em pesquisas no meio empresariais, que 20% apenas dos líderes no planeta são proativos. Se eu levar esse número para os espíritas, é mais ou menos por volta disto. Talvez até menos. Já contrário aos proativos, os reativos são aqueles que não são desperdiçadores de vida. Né? Ou melhor, são desperdiçadores de vida. Desculpa. Eles desperdiçam, porque eles estão ali em cima do muro, mornos, né? Em cima do muro, ali vacilando, né? São desperdiçadores de vida. E, consequentemente, estão com suas inteligências e competências na direção errada. E aqui, olha que interessante, olha, uma pergunta, essa é uma pergunta, é um texto de um argentino, romancista, escritor, ensaísta, que ele escreveu o seguinte: por que um menino ri menos do que um bebê? Olha bem, um adolescente ri menos do que um menino. Um adulto menos do que um adolescente. Um idoso, um ancião, ri menos do que um adulto. Por quê? Tudo leva a crer que colocaram suas inteligências na direção errada. Tudo leva a crer. Procura dar uma olhadinha no espelho e procura fazer comparações. Muito pelo contrário, nós temos que agradecer cada uma dessas fases da vida. Quando a gente agradece, nós sorrimos.
e encontramos essa felicidade maravilhosa, porque agradecer você alinha todos os seus centros vitais. E deveria ser o inverso. É para refletir isso. Deveria ser o inverso. Deveria ser o inverso. Porque se nós estamos com as inteligências e competências na direção correta, a gente vai sentindo que estamos subindo de degraus. Isso é motivo para agradecer, para comemorar. E eu estou lembrando que Chico Xavier comentou junto ao Geraldinho Lemos, que foi um companheiro dele, lá em Uberaba, que Jesus Cristo era um espírito extremamente alegre, trabalhando constantemente de uma forma extremamente alegre. Lembra que Paulo disse numa das cartas, regozijai-vos. E aqui cabe rapidamente uma história muito interessante de um haitiano que naquele terremoto, o terremoto engoliu a família dele praticamente, a casa da família dele. E sobrou só o carro e depois o terreno, que tinha sido vítima do terremoto. E ele ficou perdido durante 3 meses, vasculhando lixo, buscando comida, um morador de rua. E nisso apareceu um senhor de branco e começou a trazer orientações para ele, para vender o carro, vender o terreno, e foi levantando o astral dele para ele mudar para um outro país, Equador. Bom, em resumo, ele veio para o Brasil e foi entrevistado recentemente por um jornalista. Eu tive o privilégio de ler a reportagem, e a reportagem trata da reconstrução deste haitiano, Joseph Arnold, que ele comenta, deixa uma frase no final da entrevista que me emocionou. E eu vou trazer aqui para vocês essa frase que cabe muito aqui para nós. É Davidson falando, tá? Agora, que cabe muito a nós espíritas. Olha o recado que ele manda, esse jovem de 30 anos hoje, o que ele comenta. Olha só, esse haitiano morando em São Paulo, casou, reconstruiu a vida dele. Dá para imaginar quantas perdas ele teve aí, né? Ele comenta, mas não se deve brigar por causa de dinheiro com ninguém. Ouça o que eu estou dizendo, o haitiano falando, olha, eu vou repetir porque vale a pena, mas não se deve brigar por causa de dinheiro com ninguém. Ouça o que eu estou dizendo. As pessoas devem brigar só por uma coisa e nada mais, para salvar as suas almas. Fora disso, não tem nada. É para refletir. Devemos relembrar continuamente que o triunfo é resultado de plantio no amor, na caridade e na justiça. Já a queda é colheita de desamor, ausência de amor e injustiça. Pense nisso. Minha expectativa é que esse estudo contribua para todos nós, inclusive, principalmente eu, para mim, contribua para nós nos tornarmos espíritas proativos, ir para cima e cumprir o que nós prometemos, se esforçar, dar o máximo nesse sentido. Que Deus abençoe a todos.